espectro autista, o TEA, é mais comum do que muitos podem imaginar. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 1 em cada 68 crianças apresenta algum transtorno autístico. E para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo a neuropsicopedagoga Milena Trimmer e também a empresária Drica Barros com seu filho, que é escritor, o Arthur Barros. Tudo bem, gente? Ótimo. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. Bom, então eu começo perguntando para você, doutora, o que é o autismo? O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um déficit na comunicação social e interação social, aliado também a alguns comportamentos restritos ou repetitivos. Que são eles, por exemplo, alguns flaps de mão, andar na ponta dos pés, fazer ecolalias, que são aqueles barulhinhos. E esse comportamento e interação social, verbal e não verbal, ele inclui não apenas os indivíduos que não falam, ele inclui também algumas sutilezas da comunicação social, como, por exemplo, participar de uma conversa e dar essa devolutiva da conversa, entender piada, entender algumas sutilezas. Sim. E ele é muito amplo, por isso que chama espectro. Essa palavra, exatamente isso que eu ia te perguntar. Hoje a gente fala de TEA, né, que é transtorno do espectro autista. Por que espectro? O termo espectro, ele é utilizado justamente para caracterizar os indivíduos que estão, a gente pode pensar em duas pontas. Dentro do espectro, de acordo com o nível de suporte de cada indivíduo, nós temos indivíduos aqui numa ponta, que são os indivíduos chamados de nível 1 de suporte, que necessitam de pouco suporte para atividades da vida diária. Nós temos os indivíduos do nível 2, que estão aqui no meio, que eles precisam de um suporte um pouquinho mais substancial, e os do nível 3, que eles precisam de um apoio muito substancial para atividades da vida diária, para comunicação. Então, por isso que ele é um espectro, porque engloba pessoas... Várias pessoas, em todas as pontas. Entendi, muito bem. Drica, o Arthur, ele foi diagnosticado com que idade? Com 5 anos e 8 meses, quase 6 anos de idade, né? Tardio, né? Muito tardiamente. É considerado tardio, né? Sim. O que você percebia no Arthur que você levou ele até procurar ajuda para realmente fazer esse diagnóstico? O Arthur, ele começou a se desenvolver muito precocemente, começou a falar ainda antes de 1 ano de idade, ele aprendia muitas coisas sozinho, números, cores, ele gostava de brincar com o alfabeto de Libras, que ele aprendia sozinho. E próximo de completar 3 anos de idade, ele esqueceu tudo, inclusive como falava. Ele parou de falar, parou de se comunicar. E foi o que nos alertou e iniciou a nossa busca. Por um diagnóstico. Sim. E aí você falou que com 3 anos de idade e ele recebeu o diagnóstico com 5. Demorou 2 anos? Sim. Foram muitas consultas, exames laboratoriais, questionamentos. Muitas pessoas falavam, mas ele está assim porque vocês mimam. Ele é filho único, precisa de um irmão. Olha isso. Muitas vezes nós ouvimos isso, né, enquanto pais, né? E foi muito complicado, porque era uma criança que aprendia tudo praticamente sozinha para uma criança que ele nem brincava, não sorria mais. Então ele parou, na verdade, é como se ele tivesse regredido. Exatamente. Agora, isso que ela falou, doutora, é interessante que a Drica falou, porque no meu entendimento, que sou leiga sobre o assunto, por exemplo, algumas crianças com o espectro, elas têm essa questão da fala, mas eu não pensei, não sabia que, por exemplo, a criança falava e se desenvolvia e em algum momento parava. É comum? Sim, é comum. Isso acontece por uma questão chamada poda neural.
todos os indivíduos, todas as pessoas, a partir do momento em que a gente nasce, uma criança pequena, vamos pensar, por exemplo, de 1 ano a 2 anos, a criança está ali no seu desenvolvimento pleno, aprendendo habilidades de falar, andar, começando ali a socialização com a família. Sim. E essa poda neural, ela é uma acomodação dos neurônios, que ela acontece principalmente por volta dos 18 meses. A gente tem uma poda neural importante. E o que ela é? Falando de uma forma simplificada, aquelas habilidades que a criança usa mais, ficam ali os neurônios todos trabalhando nessa parte, e aquilo que a criança não usa, meio que é colocado de lado. Só que em todos os indivíduos, nos indivíduos chamados típicos, isso acontece de uma maneira ordenada, então não há uma perda de habilidades. Mas nas pessoas autistas, essa poda neural acontece de uma maneira um pouco diferente, ela não é tão coordenada. Então é muito comum que a gente tenha crianças que tenham adquirido habilidades muito precocemente e após essa poda neural elas percam essas habilidades. Mas isso não quer dizer que esses indivíduos não recuperem essas habilidades após o início de uma intervenção, de um tratamento. Como aconteceu no caso do Arthur, né, mãe? Aconteceu. Mesmo antes do diagnóstico, ele iniciou com psicologia, né, atendimento psicológico, e nunca parou, né, de ser atendido, fez várias terapias, pintura, natação, jiu-jitsu, né? Várias coisas que foram ajudando. E também uma escola, né, que o acolheu, compreendeu. Então ele conseguiu recuperar com fonoaudiologia também, por anos. É uma equipe multidisciplinar, então, que faz o acompanhamento? Exato. Muitos profissionais. E para você, para o pai do Arthur, receber o diagnóstico, eu imagino que por um lado tenha sido um alívio, porque vocês já estavam ali há algum tempo buscando, né, entender o que estava acontecendo, mas também talvez um susto. Como que foi receber esse diagnóstico? Para mim foi um alívio, porque eu senti que eu tinha uma direção, um direcionamento com o diagnóstico em mãos, que antes eu não sabia o que tinha acontecido. Nós não ouvíamos declarações e explicações como a doutora nos trouxe hoje. Sim. As pessoas não sabiam falar, não sabiam explicar. Para o meu esposo foi um pouco mais traumático, né? E nós entramos então naquele processo de luto, onde eu fui buscar informação, comecei a pesquisar sobre o transtorno muito avidamente. E o meu esposo, ele se fechou um pouco. Mas ele sempre foi muito responsável, muito carinhoso, né? Sim. Nos deu o suporte. Então, cada um viveu o seu luto à sua maneira, mas os dois, nós entramos num processo, vamos dizer assim, importante de luto, né? Sim. E durou um tempo. E aí depois também não... ao mesmo tempo que eu acredito que vocês passaram por esse processo, vocês ainda tinham que tocar a vida de vocês para frente, até para dar continuidade ao tratamento do Arthur, né? Exato. Acontece também muito, de forma comum, eu, como muitas mães, parei de trabalhar para ficar com o Arthur. Sim. E o meu esposo aumentou, ele tinha 3 empregos, ele passou a ter 3 empregos. Nossa. E isso é bastante comum, esse tipo de, uma tentativa de reestruturação, né? Porque os tratamentos requerem, obviamente, um investimento, né? Aumenta os gastos financeiros e ao mesmo tempo que diminui a renda, porque um dos cônjuges, um dos pais para de trabalhar. Para de trabalhar. Então foi assim, mas nós sempre tivemos apoio das nossas famílias também. Que bom, é importante ter essa rede de apoio, né? Sim. Agora, doutora, como ela falou, né, ela precisou parar de trabalhar, o que eu imagino que realmente, de fato, seja muito comum para famílias, né, com uma criança com autismo. E aí surge essa questão financeira. Hoje, o sistema público de saúde oferece esse tratamento? Como que funciona? Então, o sistema público de saúde, pelo SUS, você, na verdade, consegue esse tipo de tratamento. Você começa, aliás, tanto no público quanto no privado. Você tem que começar uma investigação a partir de um neuropediatra.
ou do pediatra mesmo da própria criança, ele encaminha para outros profissionais para fazer essa avaliação multidisciplinar. Então, encaminha para psicólogo, para fono, para psicopedagogo, terapeuta ocupacional, para a partir daí direcionar o tratamento. O SUS ele oferece, só que a gente sabe que é muito complicado, porque o tempo é muito maior. Não necessariamente as terapias acontecem na intensidade que deveriam acontecer para aquela criança. Então, o mais comum é que as famílias busquem as clínicas multidisciplinares privadas, até pela agilidade do atendimento. Porque aí numa clínica multidisciplinar, a gente já tem esses profissionais todos em um mesmo ambiente, consegue acelerar esse processo da avaliação e, consequentemente, da elaboração de um laudo. Porque também sem esse laudo, como autista, a criança e a família não conseguem exercer vários direitos que a lei nos garante. A gente já tem lei Berenice-Piana, já temos diversas leis que garantem ao indivíduo autista todos esses atendimentos aparato, né? E vários outros benefícios. Só que passar nessas clínicas multidisciplinares não é algo barato, não é algo acessível para todos. E é bem como a Drica falou, o comum primeiro, quando a família recebe esse laudo, é um processo de luto, porque embora você esteja esperando, porque como mãe, como família, você já percebe alguns sinais ali na sua criança, é um processo de luto você ter a notícia do laudo, olha, é autista, é um alívio, é um luto. E, consequentemente, alguém da família para de trabalhar para se dedicar às terapias e ao cuidado exclusivo da criança e o outro parceiro, pelo contrário, acaba duplicando, triplicando a carga. Então, é uma coisa complicada mesmo. Sim, eu imagino. Drica, vocês fizeram o diagnóstico pelo sistema público ou privado? Privado. E mesmo assim demorou esse tempo? Demorou. O autismo ainda não era tão difundido como hoje, né? Há 14 anos atrás. Né? E não é tanto tempo assim, né? Não é. Agora, o que eu tenho percebido, doutora, a gente aqui fala sobre alguns transtornos e sobre algumas doenças, é realmente a dificuldade no diagnóstico. Esses dias nós estávamos falando sobre hanseníase e a gente teve um rapaz que demorou 8 anos para ser diagnosticado. Recebeu inclusive diagnóstico de outras doenças de maneira errônea. Por que isso acontece? Isso acontece por algumas questões. Eu acho que no caso do transtorno do espectro autista, a gente tem aliado ao autismo outras doenças ou condições que são chamadas comorbidades. Então, antes da gente fechar um diagnóstico clínico, um laudo, a gente precisa excluir outras condições. É por isso que é importante passar, por exemplo, por um neuropediatra, por um neuropsicólogo, para a gente saber se esse indivíduo, eu falo indivíduo porque não só criança, o autismo é uma condição que eu falo que a pessoa nasce, cresce e morre com ela, não é uma doença, é uma condição que durante toda a vida. Então, assim, esse caminho, às vezes, é um pouco mais demorado para excluir as questões físicas. Porque associado ao autismo pode ter, por exemplo, algumas condições médicas como epilepsia, paralisia cerebral, podem ter alguns transtornos psiquiátricos, deficiência intelectual ou não, TDAH. Mas hoje em dia isso já é muito mais rápido. É como a Drica falou, 14 anos atrás não era tão difundida a questão do autismo. Não era todo mundo que tinha acesso a essas informações. E eu acho que principalmente, eu acredito que no pós-pandemia, isso começou a vir de uma maneira muito mais forte e muito mais facilitada para todos. Muito bem. A gente está falando hoje sobre o autismo aqui no Alesp Cidadania. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre diagnóstico, sobre tratamento. Mas agora eu quero falar com o Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Arthur, quantos anos você tem? 17. 17. E você é escritor, é verdade? Sim. Esse livro aqui foi você que escreveu? Sim. Gente, esse livro aqui é A Dona Corujinha
Livro muito bonito. Esse foi o seu primeiro livro? Sim, foi. Você lembra quantos anos você tinha quando você escreveu ele? Sim, eu tinha 11. 11 anos? Você é muito inteligente, parabéns, viu? Sim. Deixa eu mostrar aqui para quem está em casa. O livro, Arthur, Dona Corujinha, fala da história da corujinha, é isso? Sim. E os desenhos, quem faz? Eu. Você também? Sim. Que legal. Desde que idade você desenha, você lembra? 11 anos. Nossa, bastante tempo, né? Sim. Você sabe quantos livros você já escreveu? Você tem essa conta? Já. Eu fiz Tá no nome. a Dona Corujinha, o Canguru Elétrico, os Novos Amigos, os Sandubas, o Leãozinho Faminto, o que é capitalismo, E agora? Delirium Miss U, E uma aventura espacial. Você tem vários livros, então, né? Tem um livro aqui que eu vou pedir para a Drica segurar, que é esse que é em inglês, é isso? Isso. Fala um pouquinho desse livro pra gente, Drica. Esse livro, Delírio Mizu, é em razão dos 5 anos da Dona Corujinha. Legal. E a gente está fazendo agora a versão em inglês. A versão foi feita por um adolescente com altas habilidades, superdotação, doutora. Bacana. Ele fez a versão em inglês e esse livro aqui é o que para todo mundo, né, Arthur? Porque ele vem junto com um vídeo em libras, Ai, que legal. vem também com o audiolivro e ele tem a fonte ampliada para que todos possam conhecer essa história maravilhosa, que inclusive deu o recorde brasileiro para o Arthur, né? Ah, é? Como o mais jovem autor autista a publicar, ele recebeu esse troféu. E você ficou feliz, Arthur, com esse Sim, troféu? eu fiquei. Esse troféu aqui, Arthur Oliveira Barros, mais jovem autor autista. Que bonito, Arthur. Parabéns, viu? Sim, obrigado. Não sei se a gente está conseguindo mostrar aqui na câmera o troféu do Arthur. Muito legal. Arthur, você também faz parte da Academia de Letras, é isso, mãe? Sim, o ano de 2021, Arthur recebeu o diploma de membro de honra da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, que tem a sede em Minas Gerais. E como que vocês se sentem com o Arthur tendo tantas conquistas assim? Ele é um menino jovem, né, 17 anos, e é um menino muito inteligente, né? Ele tem se mostrado muito inteligente. Claro, todo pai, toda mãe ficaria extremamente orgulhoso, mas eu imagino que esse processo de conquista e de lutas para vocês tenha um significado também um pouco maior, né? Sim, é verdade. Nos ensina muitíssimo. Hoje nós enxergamos de forma diferente a pessoa que tem o diagnóstico tanto do TEA, como, por exemplo, de deficiência intelectual, que o Arthur também tem. Ele também tem deficiência intelectual. Então, hoje, além de pais orgulhosos, nós somos pessoas que vê a sociedade de uma forma diferente, né? Uma forma diferente. Porque uma pessoa com deficiência intelectual pode ser autor de livros. Sim. Uma pessoa que tem autismo pode fazer palestra. Com certeza. Então é muita alegria. Eu imagino. E como que a gente encontra os livros do Arthur? Por causa dele, nós criamos uma editora, e abarroseditora.com, o site. Como que é? Pode falar pra gente? abarroseditora.com. abarroseditora.com, tá ótimo. Isso. E onde é possível encontrar livros do Arthur e de outros autores com deficiência. Muito Nós bom. nos tornamos uma editora inclusiva. Temos autores com paralisia cerebral, autores autistas, com outras questões, que nos procuram, assim que conhecem a história do Arthur, nos procuram para publicar. Muito legal. Arthur, da onde que você pensa os seus personagens? Como que você teve a ideia de pensar numa corujinha? Você gosta de coruja? Sim, eu gosto. Ai, que legal. E esse livro em inglês? Foi você que escreveu? Sim, Você fala inglês? eu falo. Só um pouquinho, né? O Só que um que pouquinho. Eu não falo nada em inglês. Fala pra mim o que significa o título do livro. The Little, Delirium Miss U, que significa? a Dona Corujinha. A Dona Corujinha, gente. E eu não sei traduzir, mas que bom. Obrigada. Então, é esse livro aqui,
só que em inglês e com essas versões que você falou, Drica. Sim. Libras, uma doutora que nos acompanha, parceira nossa, fez o vídeo, um audiobook, pensando nas pessoas, né, cegas e de baixa visão, e a fonte ampliada para as pessoas de baixa visão que querem aprender inglês, né? Sim, muito bom. Agora, o que está me chamando a atenção é esse livro aqui sobre capitalismo, que é um tema muito interessante. De onde que surgiu a história, a ideia de escrever sobre o capitalismo? Você quer falar um pra pouquinho, gente, Arthur? Só como que você fez esse livro? Fala para ela bem bonito, bem devagar, bem alto. Eu fiz o que é capitalismo de uma das aulas adaptadas de história. Que legal. Esse livro, para a gente, ele é um registro que mostra a importância da inclusão escolar e da adaptação de matérias. Porque, através das aulas adaptadas, o Arthur fez esse livro que a gente consegue compreender o capitalismo de forma bem direta, lúdica, e todos aprendem a importância da inclusão e adaptação. Muito bem. É isso. Arthur, Ele desenhou. Parabéns pelos seus livros. Obrigado. Tá, pela editora também. Eu vou entrar depois lá no site de vocês e vou mostrar para o meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos. É muito interessante para a criança os seus livros, viu? Parabéns. Sim, obrigado. Agora, doutora, a gente vê que o Arthur ele é muito inteligente. Sim. E ele socializa bastante. A gente pode... Isso é devido às terapias que ele passa, ao apoio da família também. Esse desenvolvimento é por conta realmente do tratamento? Sim, na verdade eu falo que é um combo. Né? Todas as crianças, principalmente criança, quando é diagnosticada, até pela questão dos níveis de suporte, Sim. eles existem mais como um termo para facilitar entre os profissionais. Mas uma criança que, por exemplo, começa num nível de suporte maior, nível de suporte 3 ou 2, quando recebe um laudo como autista, a partir do momento em que ele começa terapias e intervenções voltadas para aquilo que ele já tem maior facilidade e para alguns pontos que ele precisa melhorar, o desenvolvimento é muito rápido. E isso acontece com essa parceria, escola, família e clínica. Essa questão da inclusão que a Drica falou é essencial, é algo que eu bato muito como neuropsicopedagoga, é muito essa parte da inclusão das escolas. Sim. Porque os autistas e pessoas com quaisquer tipos de deficiência, paralisia cerebral, deficiência intelectual, têm total capacidade de aprender e compreender não só matérias da escola, mas assim, o mundo. Sim. Eles só têm uma maneira diferente de aprender e de enxergar as coisas. Sim. Mas com a adaptação, com as terapias certas, com essa inclusão escolar e essa parceria, eles têm capacidade de conseguir de ser qualquer coisa. Eu falo isso para as minhas crianças e adolescentes. Falo, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem. E para as famílias também, porque o que a Drica comentou dessa solidão das famílias é uma questão que pega muito em consultório. Sim. Porque as famílias falam, puxa, mas será que meu filho vai, desde habilidades mínimas, meu filho vai conseguir falar? Meu filho vai conseguir estar em sala de aula? Elas vão pensando no pequeno, até para falar, puxa, mas será que meu filho vai conseguir aprender alguma coisa, um trabalho? Ter amigos. Vai conseguir ter amigos, vai conseguir, de repente, se virar sozinho, fazer uma comida, aprender a fazer um arroz, a fritar um ovo. E, sim, eles têm capacidade de aprender qualquer coisa. Sim. E isso é muito bacana, né, Drica? Eu falo muito isso, é um alívio para as famílias. Muito bom. Arthur, e os seus amigos? Você tem algum amigo que você... Seu melhor amigo que você pode falar o nome pra gente? Sim. Como que é o nome dele? Gustavo. O Gustavo? Você conhece o Gustavo faz tempo? Sim, faz tempo. Você conheceu ele aonde? Na escola. O Gustavo é legal? Sim. Mas você tem mais amigos além do Gustavo, né? Sim. Que bom. E Drica, é importante essa questão, a doutora falou sobre inclusão, e a gente sabe que esse é um debate muito importante, porque já houve pessoas que defenderam, por exemplo, que
crianças com autismo ou com qualquer outro transtorno devessem ter um ensino separado, e há também muitas pessoas que defendam que não, que na verdade tem que ser ali junto com todo mundo. Como que foi esse processo escolar do Arthur? O Arthur sempre esteve matriculado em escolas regulares. Eu falo escolas no plural porque antes do diagnóstico, antes do laudo, ele ficava mudando de escola. As escolas perguntavam o que ele tem, nós não sabíamos, e convidava a se retirar. A se retirar, e nós tirávamos mesmo, né? Porque não ia querer nosso filho lá. Sim. Quando nós tivemos o laudo em mãos, conversamos com uma escola indicada por uma parente, falou, olha, acho que lá eles atendem bem. Aí eles falaram, sim, nós atendemos. Não temos especialistas, mas temos força de vontade. Ai, que ótimo. O Arthur se alfabetizou em 2 semanas. 2 semanas nessa escola? Já estava alfabetizado. Ele tinha 6 aninhos, né? E aí, então, essa questão da inclusão, mesmo dentro dessa escola, nós fomos nos deparando ao longo desses 11 anos que ele estava lá, com professores que concordavam com a inclusão e com professores que discordavam. É o direito, né? E nos trouxe alguns embates, né? Podemos dizer assim. Eu me tornei ativista da causa autista, Sim. Uma estudiosa, né, de leis, essas coisas, para poder reivindicar. Defender o seu filho, claro. Sim. E nós vimos que é importante estar juntos. Porque durante todo esse período, nós experimentamos uma escola somente para autistas. O Arthur permaneceu por 8 meses numa escola, que era muito boa. Mas o Arthur, ele teve uma regressão. E ele era o único aluno da escola que era alfabetizado, o único que sabia amarrar os sapatos, o único... Então, a família, eu acredito muito nisso, ela sabe ver onde o filho dela pode estar. Se é uma família que busca informação, se é uma família que como é que eu falo, tapar o sol com a peneira, assim. Sim, porque existe isso também, né? Se é uma família engajada, ela vai saber se o seu filho precisa estar numa escola regular, pode estar, ou se ele precisa estar numa escola de educação especial somente. Sim. Eu acho que as duas são necessárias. Eu tenho uma irmã que tem síndrome de Down e ela faz uso de fralda, ela não se locomove, ela tem mobilidade reduzida, ela precisa de auxílio para comer, para se alimentar. Se ela estivesse numa escola regular... Não seria... Então, a família tem que buscar informação, conhecimento, para poder prover para o filho o que ele precisa. Muito então, bem. eu acredito nisso, nessa importância. É muito importante, né? E essa questão de amigos, de como as outras crianças iam lidar com ele, foi uma preocupação? Porque os adultos olham de um jeito, as crianças olham de outro, né? A gente sabe que às vezes a criança, talvez até por uma falta de conhecimento, acaba ferindo de alguma forma, falando alguma coisa mais agressiva. Como que foi? Na infância, né, quando o Arthur começou a perder a fala, essas coisas, ele estava numa escola. E as crianças eram muito diretas. Sim. Já falam, né, apelidos muito diretos. E o sofrimento foi muito grande, né? Ele sofria, né, muito mais que todos. E na mudança, na transição das fases, adolescente não tem paciência, né? Não tem paciência, mas ele já vem com essa escola já desde os 6 anos de idade, então a amizade é uma coisa assim bem, vamos dizer, lá dentro da escola, né? A gente percebe que é uma coisa assim mais de apoio, Sim. Mas eles atendem ao Arthur. Fora da escola, nos esportes, eu acho que teria essa questão de amizade um pouco mais parecida com amizade, na verdade. Mas a realidade é que ele é bem sozinho. Essa é a realidade. Acaba gerando isso, até porque, como você falou, né, tem essa questão dos adolescentes, né, que são um pouco mais impacientes, talvez não saibam lidar com algumas questões. E eu acho que por isso que é importante a gente debater não só o autismo como
outros transtornos, para que a sociedade tire esse tabu, né, doutora, que existe ainda, né, para falar, como a Drica mesmo falou, tem famílias que tapam o sol com a peneira, né, então, às vezes a gente sabe que tem alguma coisa ali diferente com a criança, que é importante procurar um diagnóstico, mas existe uma negação ainda por parte da sociedade, né? Sim, existe, e o que a Drica falou é muito importante, que eu também sou muito militante da causa autista, porque eu acho que não é só a família. Na verdade, a família, os pais, os filhos são um reflexo da família. Então, se você já vem de uma família que tem isso internalizado, de inclusão, de acolher o diferente, mesmo que você tenha um filho que seja uma criança totalmente típica, já é uma criança mais aberta às diferenças. Com certeza. Eu tenho uma filha de 5 anos que, como ela está acostumada comigo desde sempre, atendendo crianças não só autistas, mas com diversas deficiências, para ela é uma coisa comum. E para as crianças no geral, principalmente na educação infantil, eles são muito mais receptivos. Porque as crianças já não têm os preconceitos que os adultos e os adolescentes têm. Sim. Então, por isso que é muito importante essa capacitação até dos educadores nas escolas, públicas e privadas, porque para fortalecer essa parceria escola, família e clínica, precisa estar todo mundo muito bem sintonizado. Sim, quando a gente fala de educação, é um tema que a gente sempre debate aqui, porque muitas pessoas acreditam que alguns assuntos não devem ser debatidos e abordados com as crianças, mas, na minha visão, é muito pelo contrário, né? Porque é de pequeno que a gente educa. Sim. A gente sempre fala aqui que os adultos precisam ser reeducados quanto a alguns temas, né? As crianças não, elas estão sendo educadas. Então, o momento de abordar as diferenças, porque todo ser humano é diferente um do outro, eu acho que realmente é importante fazer isso durante a infância, né? Para que a gente não precise reeducar adultos, né? Agora, Karina, com adultos, você já sentiu ou sente olhares diferentes? Já passou por algum momento que você se sentiu realmente ali ferida por algo que falaram com o Arthur? Sim, algumas vezes, né? Já passamos por situação dentro da família. Eu queria até trazer isso, que é muito importante. Por exemplo, falar assim, olha, você tem o seu filho autista, isso daí é porque você pecou. Isso daí é um castigo, por exemplo. Nossa. Então, eu quero dizer uma frase, não é culpa de ninguém, né? Ninguém tem culpa. Não existe culpa, né? Não. Ele também não é um anjo de luz, não, é uma pessoa. É uma pessoa com uma condição. Sim. Ele sabe que ele é o nosso presente, né, filho? A gente fala sempre isso para ele. E a prova final, além da alegria do amor, é que ele nasceu no nosso aniversário. Nós fazemos aniversário juntos, nós 3, meu esposo. Os 3? Ele é o nosso presente, né, filho? É uma festona. Se não fosse ele, nós não seríamos uma família. Eu sempre faço questão de estar afirmando, para ele não esquecer. Sim. Porque os olhares acontecem, sim. As pessoas ainda não estão acostumadas. Porque nós vivemos numa sociedade, num mundo que foi feito só para um tipo de pessoas, né? Sim. Eu costumo falar que se pensássemos em todos, talvez nós não conhecêssemos o degrau, por exemplo. Sim. Talvez não existisse degrau no mundo, não sei, né? É verdade. Pode ser, né? Porque a rampa atende a todos, né? Sim. E é legal que você falou assim, olha, eu sou militante desta causa. E aí a gente fala de alguns direitos, a gente está numa casa de leis aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu quero citar o projeto de lei 702 de 2021, que estabelece a emissão gratuita da carteira de identificação para pessoa com transtorno do espectro autista. Por que é importante que exista essa carteira de identificação, Drica? É importante pelos direitos. Pelos direitos, por exemplo, o Arthur, como ele tem essa comunicação um pouquinho, vamos dizer, comprometida, né? Questão do terra, às vezes ele não sabe dizer, não, isso é um direito meu. Sim. Mas uma identificação vai trazer isso. Uma vez que fez muita falta para nós, foi numa fila de banco. O Arthur é muito tranquilo, mas naquele dia ele se desorganizou.
Porque a fila demorou muito. Sim. Nós não tínhamos ainda essa questão de ter a fitinha do autismo nos estabelecimentos, existe, né? tudo Foi de manhã, ele se desorganizou, de manhã ele não conseguiu fazer mais nenhuma terapia durante o dia, ele não ficou bem o resto do dia. Não ficou bem. Então, quando nós temos conhecimento do nosso direito e o documento para provar para aqueles desavisados, vamos dizer assim, sim, pode-se evitar muita coisa. É com muito certeza. importante isso. Agora, falando ainda de leis, tem alguma que você acredite, que você fala, essa lei me ajuda muito, é essencial? No dia a dia mesmo que vocês utilizem? A da Berenice Piana, que a doutora trouxe, a 12764, né, que a partir de 2012 a pessoa autista foi equiparada à pessoa com deficiência, antes dessa lei não era assim. E a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, se eu não me engano é 1346, esqueci agora, de 2015, que é muito importante. Por exemplo, a escola que o Arthur estuda tem lá os profissionais de AEE, né, de assistência à educação especial. É lei. Ah, que legal. Todo estabelecimento de ensino tem que ter o profissional de educação especial. Então, não é favor, não pode cobrar da família. É lei. É lei. Então, além dela ser uma escola preocupada em obedecer à lei, tem aquela parte do esforço, né? Então, o Arthur, ele tem o direito dele lá. Garantido. Garantido, né? Que é muito Olha bom, aí. né? Foi depois que entrou lá que começaram os livros. E ótimo, né? Agora a gente sabe que, embora a gente tenha citado aqui algumas conquistas, ainda existe um longo caminho pela frente, né? A gente está falando da importância de debater esse tema na sociedade, de que ainda é um tabu para algumas pessoas. A Drica falou sobre olhares que ela já recebeu na sociedade. Qual que é a luta deste momento, Drica? O que há de se conquistar ainda? Eu acredito que nós trabalhamos para um mundo mais, Arthur. Nós queremos um mundo mais inclusivo. Queremos um mundo mais inclusivo. Mesmo a palavra deficiência que nós usamos hoje, nós dizemos que nós trabalhamos até o dia em que nos perguntaremos, mas o que era deficiência mesmo? É isso que a gente quer alcançar. É isso que o nosso trabalho todos os dias é esse. Para que essa palavra desapareça do dicionário. Sim. Hoje nós temos palavras novas que não estão no dicionário, né? Por exemplo, neurodiversidade, neuroatípico. Né? A gente tem algumas palavras que não... eu não vou lembrar agora, mas trabalhando com os livros a gente vê muitas. Sim. Então algumas deveriam desaparecer, como essa é o nosso sonho. Com certeza. E quando a gente fala de inclusão, é em tudo mesmo, né, doutora? É inclusão na escola, é inclusão na sociedade, é inclusão na família. A Drica mesmo falou que ela já passou, infelizmente, por episódios com a própria família, talvez por ignorância, por falta de conhecimento. De que maneira que toda a sociedade pode... Porque é como a gente fala, né? Nós precisamos nos reeducar. O que eu posso fazer como membro da sociedade para também fazer parte dessa inclusão? Eu acho muito importante a gente pensar no que a Drica falou, no busque conhecimento. Eu falo para os meus pais e para os educadores, eu faço muitas palestras em escolas públicas e privadas, justamente sobre autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. E eu falo para todos eles, gente, conhecimento é poder. E hoje em dia, com o acesso à internet, às redes sociais, a gente não tem mais desculpa para ter qualquer tipo de comportamento preconceituoso ou pouco inclusivo relacionado a qualquer questão da nossa vida. A internet está aí, gente. Busquem conhecimentos, tem muito conhecimento gratuito na internet. Busquem por fontes confiáveis. Se você não sabe, converse com outras pessoas. Eu falo que o Instagram da gente está aí. Instagram, converse com seus colegas. Se você é educador, converse na própria escola com seu colega, com seus orientadores. Busquem sempre o conhecimento. Conhecimento, muito bem. A gente está chegando ao final do nosso tempo, mas eu quero mostrar de novo, então, aqui o primeiro livro do Arthur, que é a Dona Corujinha, que está completando 5 anos que ele escreveu. Vou deixar aqui, gente, ó, que eu acho que é mais fácil mostrar para a câmera. Eu vou ler seu livro, viu, Arthur? Vou mostrar para o meu filho.
Que legal. O nome dele é Lucas. Do Lucas. Ó. Arthur, já está escrevendo um novo livro? Sim. Tá? Tô. Ai, que legal. E qual que é o seu sonho? O que você quer ser? Você quer ser escritor mesmo, continuar como escritor, ou você quer aprender coisas novas? Eu quero ser como um escritor. Que você já é de muito sucesso, né? Sim. Muito bem. Arthur, parabéns, viu, pelo seu trabalho, parabéns pelo seu prêmio. Você é muito inteligente, viu? Sim. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, todos os esclarecimentos e deixar as portas da Assembleia Legislativa aberta para vocês, para novos programas e para a gente falar sobre esse assunto, tá bom? Querem fazer alguma consideração? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade incrível, falar que é uma honra para nós estarmos aqui. Eu confio muito no meu estado de São Paulo. Tenho sonhos, né, que mais eventos como esses e outros possam cada vez mais difundir o transtorno do espectro autista e outras questões também da pessoa que hoje a gente fala com deficiência, que esse é um caminho, né? Nos humanizarmos cada vez mais. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Então é isso, gente. Hoje no Alesp Cidadania nós falamos sobre o autismo. Nos encontramos em breve na programação. Até mais.